ajudar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao audiovisual. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro deu início nesta sexta-feira ao Plano Verão. O planejamento estratégico para o período inclui a ampliação em cerca de 20% do número de guarda-vidas em ação nas praias. Mutirões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão oferecer 170 vagas para a BPC na Baixada Fluminense no mês de dezembro. O governador Cláudio Castro vistoriou as obras do primeiro hospital oncológico de Nova Friburgo e inaugurou a urbanização no centro da cidade. A visita foi realizada na última quinta-feira. O Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis entrega um ofício pedindo aumento em fiscalizações nas empresas de ônibus. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denuncia o ex-prefeito de Nova Friburgo pelo crime de peculato. A manobra resultou em prejuízo de R$ 377.667 aos cofres públicos. O diálogo com o objetivo de apresentar novas produções de jovens petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, onde você tem acesso pelo Facebook e pelo YouTube à nossa programação ao vivo. Você também pode seguir a gente nos nossos perfis do Instagram em Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. Lá você tem acesso às notícias e também à nossa programação aqui da TVC. A gente vai começar a edição de hoje trazendo uma atualização para você que está nos acompanhando, porque a pista de subida da Serra de Petrópolis, na altura do quilômetro 84 e 88, foram completamente liberadas. Na manhã desta sexta-feira, um veículo enguiçou no quilômetro 84 e um pegou fogo no quilômetro 88. No entanto, o trecho ainda apresenta lentidão. Muito cuidado você que vai subir a serra, então, ou descer e depois vai ter que fazer esse trecho para voltar para Petrópolis, porque o trecho ali ainda apresenta lentidão. Essa foi a última atualização da Concer, a concessionária que administra a BR-040. Muita cautela sempre no trânsito, a gente ressalta isso para você. Mudando de assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, a AGAECO, denunciou à Justiça o ex-prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, pelo crime de peculato. Também foram denunciados pelo mesmo crime o ex-secretário-geral de governo, Bruno César Vilas Boas de Moraes, o ex-diretor-geral do Hospital Municipal Raul Sertã, Paulo Eduardo de Souza, a ex-secretária municipal de saúde, Suzane Oliveira de Menezes, e os empresários Ricardo Silveira Moura. De acordo com o GAECO, no ano de 2017, os denunciados criaram uma situação emergencial inexistente para a contratação de empresas de fornecimento de alimentos ao Hospital Municipal Raul Sertã. A manobra resultou em prejuízo de R$ 377.667 aos cofres públicos. A pedido do GAECO, o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo determinou o sequestro de bens dos denunciados até o montante do valor desviado. O MPRJ revelou que o município de Nova Friburgo desatendeu a maioria das determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e contratou de forma emergencial a empresa Global Trade com preços consideravelmente superiores aos pesquisados pela Corte de Contas. O edital do pregão presencial já está sendo analisado e autorizado pelo TCE, com encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde para gerar o procedimento licitatório.
Somente em janeiro de 2018, o procedimento foi arquivado por supostas inconsistências levantadas pelas nutricionistas do Hospital Municipal Raul Sertan, e um novo procedimento licitatório foi aberto. Nesse contexto, o MPRJ aponta que em 2017 foi dispensado, então, inexplicavelmente, a deflagração de regular licitação e realizada a contratação emergencial com o notório direcionamento à empresa vencedora. A denúncia também destaca que a planilha de cotação de preços de alimentação enviada pela empresa vencedora é a mesma elaborada pela Secretaria de Saúde, com o mesmo formato de planilha executada internamente, com carimbo da empresa e assinatura do sócio-gerente, também denunciado pelo Ministério Público. A nossa equipe, inclusive, está em contato com as pessoas envolvidas para trazer aqui também o posicionamento de todos os denunciados. Na última quinta-feira, dia 30 de novembro, parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores que trabalham em transportes rodoviários de Petrópolis esteve na sede da CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, entregando um ofício solicitando a ampliação da fiscalização nas empresas Cascatinha e Petroita, que atuam no transporte rodoviário na cidade. O sindicato, embora seja um órgão fiscalizador, expressou a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e a segurança da sociedade que utiliza o transporte público. Em mais uma iniciativa voltada à segurança e qualidade do transporte, em Petrópolis, o Sindicato dos Trabalhadores, eles encaminharam então um ofício da CPTrans solicitando formalmente a intensificação das fiscalizações das empresas de ônibus locais. De acordo com o sindicato, a ausência de fiscalização adequada tem contribuído para um aumento preocupante de acidentes nas vias da cidade, colocando em risco tanto os trabalhadores quanto toda a população que utiliza o transporte. O presidente do sindicato ressaltou que, se não houver correção nessa situação, episódios fatais podem ocorrer, comprometendo seriamente a segurança da vida dos trabalhadores e também da população que utiliza o transporte público em Petrópolis. A gente comentou, inclusive, ontem aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a questão de um ofício encaminhado pelo vereador Ingo Ramos, pela vereadora Júlia Casamasso, para que a prefeitura faça uma intervenção. A gente vai acompanhar a fala hoje, então, do vereador Ingo Ramos a respeito sobre esse tema e que tem, lógico, consonância, né, com essa questão da nota emitida pelo Sindicato dos Rodoviários. Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador Ingo Ramos. Eu estou aqui mais uma vez para externar minha preocupação com o transporte público da nossa cidade. Na última semana, dando continuidade à fiscalização que nós fazemos sempre, nós constatamos mais uma vez um veículo 2008, ainda transitando pelo nosso município. Isso é um risco muito grande para a nossa cidade, que é um veículo que já tem 15 anos e a nossa lei permite no máximo 11 anos de vida para esses veículos. Então, nossa preocupação são com as vidas dos motoristas, dos passageiros, quem está transitando pelas ruas. Então, a gente não vai parar com essa fiscalização até que isso seja resolvido. Paralelo a isso, estamos juntando documentação para que a gente possa ter uma intervenção nos donos da cidade. De que forma? De uma forma transparente, dentro da legalidade, para que a gente tenha um transporte público de qualidade para todos nós. Tá aí, né? Situação difícil do transporte público aqui em Petrópolis, a gente acompanhando todo esse cenário. Vale lembrar ainda, a nossa equipe teve acesso aí ao contrato também das empresas e a gente vai estar fazendo um levantamento a respeito sobre esse contrato e, claro, se ele está sendo cumprido na prática pelas empresas. A gente sabe que muitas falhas aí já estão sendo notadas não só pela imprensa, mas também por toda a população petropolitana. Bom, é hora de falar sobre o esporte aqui no Correio Petropolitano Debate, porque tem jogo decisivo. Quem vai trazer as informações para a gente é o Gabriel Hatch, que fala tudo sobre as rodadas agora dos clubes petropolitanos. Gabriel, conta para a gente. Uma boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui nessa sexta-feira trazendo novamente as informações do esporte para vocês. E já vou logo avisando, será um fim de semana decisivo para os clubes petropolitanos. Já começa hoje. Hoje, às 9h30 da noite, o Sport Clube Correias e o Vasco da Gama se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual de Futsal. A partida será realizada no ginásio Belmiro Saldanha, a casa do Correias.
Já a partida de volta está previsto para a próxima sexta-feira, dia 8, em São Januário. Agora falando sobre futebol de campo, o Serrano disputa amanhã o segundo jogo da final do Campeonato Carioca Série B1. O adversário é o Duque de Caxias e a partida será realizada no Marrentão. Após o empate por 0-0 aqui em Petrópolis, no estádio Atílio Marotti, a partida não está definida para esse segundo jogo. E não tem a vantagem também do empate, ou seja, 0-0 vai para os pênaltis. Então, é torcer para o Serrano já garantir a vitória no tempo normal, não precisar dar essa emoção para o torcedor serranista. Mas vale lembrar também que os dois clubes já atingiram o maior objetivo da temporada, que é subir de divisão para o Carioca Série A2. É a famosa Série B do Campeonato Carioca. Então, basta curtir essa final e torcer por nossos clubes petropolitanos se darem bem nessas competições. Essas foram nossas informações. Volto com você do estúdio, Richard. Tá aí, a gente na segunda-feira tem esporte também para trazer aí todo um balanço dessas rodadas, desses jogos decisivos para as equipes cariocas, tanto o Esporte Clube Correias e também o Serrano Futebol Clube. Cariocas não, né? Petropolitanas. Bom, em visita a Nova Friburgo, na última quinta-feira, o governador Cláudio Castro entregou a urbanização na rua Farinha Filho, que fica localizada ali no centro da cidade, e conferiu também o andamento da construção do primeiro hospital oncológico do município. A gente lembra, muitos pacientes que foram diagnosticados com câncer e precisam fazer tratamento, inclusive vêm aqui para Petrópolis para fazer esses tratamentos. Ao todo, então, foram investidos R$ 64.900.000 nas duas obras. Os serviços de drenagem e pavimentação executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas vão evitar as ocorrências de novos alagamentos na região, devido à troca das antigas manilhas de uma galeria de 1,5 m por 2,5 m. Já a unidade de saúde é uma demanda antiga dos moradores e, para o governador, essa entrega vai atender não apenas os friburguenses, mas os pacientes de todas as cidades da região serrana. Inclusive, o governador, durante essa visita, conversou com a imprensa. A gente tem um trecho da fala dele justamente sobre essas intervenções e a gente acompanha nesse momento. O Estado mantém as obras acontecendo a pleno vapor. Eu não tenho dúvida que no segundo semestre do ano que vem a gente vai entregar esse hospital pronto, um hospital de alta complexidade. Ainda vai ter a segunda fase, que é a questão da radioterapia, que foi um projeto que veio depois, não teria radioterapia aqui, e nós decidimos que não tinha como fazer um hospital desse tamanho sem ter radioterapia. Essa obra foi preservada, como foi minha promessa, que essa obra acontecesse o que acontecesse, ela seria preservada. Tá, e a gente acompanha ali então parte da fala do governador durante essa visita a Nova Friburgo. Vale ressaltar, como a gente comentou, o hospital vai ser de suma importância para a região como um todo, visto que os municípios aqui do entorno de Petrópolis, por exemplo, fazem tratamentos aqui, né? Os pacientes que foram diagnosticados desses municípios no entorno fazem esses tratamentos aqui em Petrópolis, por exemplo. A gente já trouxe aqui, inclusive, no Correio Petropolitano, histórias de pessoas, né, de outros municípios que, por exemplo, ficavam até na casa de apoio, na PPO, enquanto faziam esses tratamentos aqui em Petrópolis. Como foi comentado, a expectativa, então, que a conclusão dessa primeira fase das obras seja até o meio, né, do ano, primeiro semestre do ano que vem. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Alana Silveira, lá em Volta Redonda, porque a gente comentou sobre as questões do esporte aqui em Petrópolis, mas lá em Angra dos Reis vai ter evento que vai envolver a gastronomia e os sabores do mar. Lana, conta pra gente como está sendo a expectativa aí para esse evento. Boa tarde para você. É isso mesmo, Richard. Angra dos Reis recebe nesse fim de semana mais uma edição do Gastronomia do Mar. Uma grande estrutura está sendo montada no Cais de Santa Luzia, no centro, para abrigar a praça de alimentação, onde haverá comercialização de pratos à base de frutos do mar, preparados pelos melhores restaurantes da cidade. Além de apreciar comidas de qualidade, durante os 3 dias do evento, os visitantes também poderão curtir apresentações de música ao vivo e participar da Cozinha Show. Haverá palestras gratuitas ministradas por chefes do SENAC,
onde serão apresentadas receitas com degustação de pratos salgados, sobremesas e drinks. As inscrições serão feitas no local. Segundo o presidente do Sicomércio, o Gastronomia do Mar visa promover e qualificar os empresários dos restaurantes locais e valorizar o setor pesqueiro da região. É com você, Richard. Obrigado, Alana, pelas informações. Coisa boa, né? Evento gastronômico é sempre muito bom. Quem está em Angra dos Reis pode aproveitar o fim de semana. Daqui a pouco a gente traz previsão do tempo para quem aqui da nossa área de cobertura também saber como que fica o tempo para aproveitar esse fim de semana. Inclusive, agradecendo aqui sempre a participação da nossa equipe lá do Correio Sul Fluminense, que tem levado aí o melhor da informação para a região aqui do estado do Rio de Janeiro, assim como o Correio Petropolitano e também o Correio Nacional e, é claro, o nosso jornal também, o Correio da Manhã. 2 mutirões do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de atendimentos estão programados para o mês de dezembro no estado do Rio. As próximas agências da Previdência que vão ter aí atividades do programa de enfrentamento da fila são Ninópolis no próximo sábado, ou seja, amanhã, com 70 vagas, e também de São João de Meriti com 100 oportunidades, 100 atendimentos. No dia 9 de dezembro, para segurados com direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assistentes sociais do INSS farão então essas análises dos pedidos de pessoas com deficiência de 7 da manhã até as 2 horas da tarde nas duas agências. Os agendamentos prévios para as vagas das duas unidades que ficam na Baixada Fluminense devem ser feitas pela internet, pelo aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento 135. A unidade de Ninópolis fica localizada na estrada Mirandela, número 351, no centro, e a agência de São João de Meriti na Avenida Automóvel Clube 2384, no Shopping Rio Ville Jardim José Bonifácio. Os mutirões fazem parte de um plano de ação para o enfrentamento às filas de atendimento no INSS. Tem direito de requerer o BPC pessoa com deficiência e renda familiar de até um quarto do salário mínimo, ou seja, que dá em média R$ 330 per capita, calculada com as informações do Cadastro Único, o CAD Único, e dos sistemas do INSS. O valor do benefício é de um salário mínimo, atualmente de R$ 1.320. Não é necessário ter contribuído para o INSS. O segurado não tem direito ao 13º salário e o benefício não é revertido em pensão por morte. Mas fique atento você dessas duas regiões, já que vão acontecer neste sábado e também no próximo sábado, dia 9 de dezembro, os atendimentos do INSS. Com a chegada do período de verão, nós já trouxemos esse debate aqui no programa, é importante ficar atento, principalmente com os passeios a praias. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou oficialmente nesta sexta-feira a Operação Verão 2023-2024, com um grande simulado operacional, onde há aí o mais moderno em salvamento marítimo. A gente vai acompanhar a fala do Major Fábio Contreiros, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, justamente para ele falar sobre esse plano verão e quais ações estão sendo adotadas para ampliar a segurança nas praias e também no litoral de todo o estado do Rio. Hoje, dia 1º de dezembro, o Corpo de Bombeiros do Rio lançou oficialmente aqui em Copacabana a Operação Verão, com um grande simulado operacional com o que é de mais moderno em salvamento marítimo. Até março, o litoral fluminense estará ainda mais seguro, com o reforço do efetivo e o emprego de equipamentos de última geração. A corporação vai contar com 91 motos aquáticas recém-adquiridas e 2 sonares do tipo Sidescan para buscas subaquáticas. A atual gestão também comprou capacetes de salvamento, barracas de sol, cadeiras de praia, máscaras para ventilação, rádios à prova d'água, 6 botes infláveis avançados e 40 quadriciclos, assim como pranchas de resgate, kits de protetor corporal e labial, chapéus australianos, óculos de proteção solar, nadadeiras, apitos e binóculos, entre outros. O planejamento estratégico determinado pelo comandante-geral, Coronel Leandro Monteiro, inclui também a ampliação em cerca de 20% do número total de guarda-vidas em ação nas praias, por meio do pagamento do regime adicional de serviço, o RAS. Essas ações
são muito importantes para garantir a segurança de banhistas e turistas que visitam as praias aqui de todo o estado. Só este ano, os guarda-vidas da corporação já realizaram mais de 1.600.000 ações de prevenção e mais de 24.000 salvamentos marítimos. É importante, né, a gente ter essa ampliação durante esse período agora de calor. Muitas pessoas, né, gostam de ir para a praia durante esse período de verão para aproveitar, se refrescarem, curtirem com a família. No entanto, todo cuidado é pouco. A gente sempre traz isso aqui para você, tanto em relação à própria saúde, se hidratar bem, utilizar o protetor solar de forma adequada, né, passando a quantidade correta, no tempo correto. Exemplo, o próprio filtro ali 30, né, como a gente conhece, é um filtro mais fraco. É importante lembrar que aquele número, ele indica o tempo em que aquele protetor solar te protege. Então, se é um filtro 30, a cada 30 minutos você tem que passar mais uma vez o filtro para você ficar protegido do sol. Além disso, é claro, beber bastante água, água de coco, ou então isotônicos, né, para você também repor ali sais minerais. E é claro, se você for para a praia, evite o consumo de bebidas alcoólicas, não só por conta que esse consumo vai acelerar o processo de desidratação do seu corpo, mas também por conta dos riscos ao você entrar no mar. Todo cuidado é pouco, atenção também com as crianças, a gente já trouxe os dados aqui em relação às crianças que se perderam aí no litoral do Rio de Janeiro e também aí com cachoeiras e as famosas pedras ali perto das praias. Muita gente gosta de se aproximar para tirar uma foto, para fazer um registro, um vídeo, mas uma foto, um vídeo não vale a sua vida. Então, todo cuidado, as pedras são escorregadias, além disso, tem também a maré. A gente sabe que a onda, quando quebra, espirra água, você pode escorregar e, consequentemente, isso se tornar uma fatalidade. Para aproveitar bem esse verão, aproveite com responsabilidade. O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, registrou uma alta de 2,89% em outubro na comparação com o mês anterior. Já na comparação com outubro do ano passado, a alta é bem pequena, de 0,61%. No acumulado do ano, a alta já é um pouco mais expressiva, de 2,64%. O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercados e minimercados, além, é claro, do e-commerce. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente sabe que esse período de fim de ano também o consumo aumenta, visto até a chegada aí das festas de Natal, né, as comemorações também aí com a virada do ano e, consequentemente, as confraternizações com as famílias também impactam para esse consumo. Em uma década, o número de empresas do setor cultural cresceu 3,1%, chegando a mais de 787 mil em 2021. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o total de organizações do país aumentou 12,1%. Isso explica a perda de participação das atividades culturais no total de empresas do país, passando de 7,3% em 2011 para 6,7% em 2021. Os dados fazem parte do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2011 e 2022 e que foram divulgados hoje pelo IBGE. O Leonardo Ataías, ele comenta sobre a ocupação cultural nesse período. Vamos acompanhar. Eu gostaria de dar destaque aqui ao estudo do setor cultural a partir das ocupações culturais que a gente capta na pesquisa PNAD contínua. É uma pesquisa domiciliar, então a gente consegue dar conta de ver pessoas inseridas no formato mais formal, né, empregados com carteira, e a gente também tem pessoas que são inseridas de maneira informal, como conta própria, né, empregados sem carteira. A gente tinha aqui no setor, né, cerca de 5,4 milhões de pessoas ocupadas, o que representava 5,6% do total ocupados em 2022, e a gente tinha como perfil um pouco mais de conta própria, né, do que o total dos outros setores também, apesar do nível de
instrução maior das pessoas no serviço cultural, que tem a ver com as atividades econômicas, né, que estão envolvidas, né, que tem a ver com design, com patrimônio, com a parte de telecomunicações, mas inclui outras, né, que tem um pouco mais de informalidade, né, como a indústria moveleira, a indústria da moda. Então, nesse conjunto de setores, né, a gente tem um pouco mais, ao mesmo tempo, um pouco mais de pessoas com um nível superior, né, com mais instrução, e que coincide com um nível maior de pessoas empregadas por conta própria do que o total da economia. Tá, então a gente acompanhando parte então dessa análise que foi feita pelo Leonardo e que traz aí os dados relacionados ao setor cultural aqui do nosso país. A gente vai trazer uma outra informação para você importante, porque os teresopolitanos têm até essa sexta-feira para participarem dos serviços gratuitos oferecidos no primeiro dia do terceiro feirão Emprega Teri, que foi montada uma estrutura na Praça dos Expedicionários. Essa ação ela tem o objetivo aí de levar para essa população vagas de emprego, dicas e também relacionadas aí a processos seletivos e também para o mercado de trabalho. Além disso, o evento ele foi feito pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis e conta, como a gente comentou, com entrevistas de candidatos para mais de 400 oportunidades de trabalho oferecidas e que já vai, inclusive, com encaminhamento de acordo com o perfil solicitado pelos empregadores. Além disso, tem pedido de isenção da segunda via da carteira de identidade, certidão de nascimento, de casamento, inscrição no CadÚnico e em cursos de qualificação profissional, além de encaminhamento para demandas para a Ouvidoria Geral da Prefeitura. No local também são feitas aferição da pressão arterial, glicemia, capilar, corte de cabelo e massagem corporal. Estão entre os serviços gratuitos que seguem somente até hoje, viu? Até as 4 horas da tarde, ou seja, daqui a pouquinho está finalizando. Então você é teresopolitano, aproveite para poder fazer parte dessa ação que acontece em Teresópolis. Bom, vamos à previsão do tempo, então, afinal, o fim de semana está chegando. A semana passa rápido. Hoje já vamos para a previsão do tempo para o fim de semana. Veja só, né? Cada dia mais a gente parece que vive menos os dias. Bom, vamos conversar então com o nosso repórter, o Eric Portela, porque é ele quem vai trazer essas atualizações a respeito da previsão do tempo para esse fim de semana. Ele já está aqui com a gente. Eric, boa tarde para você. Afinal, o fim de semana chegou. O famoso sextou está aí e ele vem com chuva. Ou hoje e esse fim de semana a população vai poder aproveitar um pouco mais? Érico, boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, eu já posso te adiantar que a previsão do fim de semana é de chuva. Aqui em Petrópolis, hoje, o dia será nublado com possibilidade de chuva isolada durante a tarde e noite. A temperatura passa por um declínio e os termômetros devem marcar máxima de 25 graus. Então a temperatura caiu um pouco, existe possibilidade de chuva também ainda para hoje. Agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Bem, em Nova Friburgo, vocês podem ver aqui no nosso telão que o dia será de chuva. Durante a tarde e noite, a possibilidade de trovadas isoladas e os ventos no município serão fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 25 graus. O domingo será chuvoso, porém, há possibilidade de ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o sábado será marcado por ventos fracos, céu encoberto por nuvens, possibilidade de pancadas de chuva e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Já no domingo, a temperatura passa por ligeira elevação. Ainda assim, há possibilidade de chuva para a cidade. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. Agora em Petrópolis, o sábado será de grande acumulado de nuvens no céu, pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas, ventos fracos e declínio na temperatura. Os termômetros irão marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. No domingo, a temperatura volta a subir.
A probabilidade de chuva para o município, os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o sábado será de declínio na temperatura. Chove a qualquer hora do dia também, inclusive com possibilidade de trovoadas isoladas. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. No domingo, a chuva deve diminuir e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Partido Alferes, o clima será de temperatura estável e ventos fracos. Assim, probabilidade de chuva, como nas outras cidades, e os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. No domingo, também chove a qualquer hora do dia e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 30 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens no céu, ventos fracos, probabilidade de chuva e declínio na temperatura mínima, que deve marcar mínima de 22 e máxima de 29 graus Celsius. No domingo, a chuva continua e os termômetros devem marcar mínima de 23 e também máxima de 29 graus Celsius. Richard, previsão de chuva para o fim de semana, me diz aí, o que você vai fazer? Vai aproveitar para descansar, passear ou vai estar trabalhando? Esse fim de semana tem trabalho, viu, Érico? Inclusive amanhã vou estar acompanhando a última missa, a missa de despedida do Dom Gregório Paixão, que vai acontecer lá na Catedral. A expectativa é muito público ali, muitos fiéis para acompanhar essa despedida do Dom Gregório. Então, amanhã é dia de muito trabalho. Tomara que não chova, então, no momento dessa despedida, né? Vamos mandar energia boa. É isso aí, Érica. A gente vai trazendo, inclusive, segunda-feira tem matéria, então, especial para os nossos telejornais. Bom fim de semana para você, Érica. Obrigado pelas informações. Igualmente, Richard. Até semana que vem. Bom, a gente acabou de falar sobre a previsão do tempo e a gente vai fazer já, nesse momento, um link direto com Brasília. Porque ontem nós trouxemos aqui justamente a fala com a nossa repórter Ana Paula para falar sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que aborda aí a autorização da utilização do offshore, ou seja, para fornecimento de energia de forma sustentável em alguns trechos do mar, principalmente com energia eólica. Bom, a gente vai conversar nessa sexta-feira com o nosso repórter Rodolfo Lago, lá em Brasília, porque ele está acompanhando também a COP28, que foi iniciada nessa sexta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começou a conversar ali com as pessoas e já também falou durante essa abertura. E a gente vai trazer então com o Rodolfo um pouco sobre essa fala. Rodolfo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Uma fala um tanto contundente no quesito de que o Brasil tem que adotar medidas mais ágeis para acelerar esse processo de descarbonização, né? Exatamente, né? As atenções todas voltadas lá para os Emirados Árabes, para Dubai. O presidente Lula fez um discurso na abertura da conferência lá e foi um discurso, como você mesmo disse, contundente, um discurso muito, muito duro. No seguinte sentido, Richard, quando se fala de meio ambiente, as atenções sempre se voltam muito para o nosso país, sempre se voltam muito para o Brasil, porque o Brasil é o dono, né, da maior parte do território da floresta amazônica, né, que é chamada no mundo inteiro de pulmão do mundo, quer dizer que é o grande reservatório que resta, né, ali de produção de ar limpo nesse tempo desafiador que a gente vive aí de aquecimento global. Então as atenções sempre se voltam muito para o Brasil. O presidente Lula lá no discurso então disse o seguinte: olha, o Brasil tem procurado fazer a sua parte, apresentou dados a respeito da diminuição, da redução do desmatamento no Brasil, que tem sido feito, mas ele inverteu esse jogo da pressão, apontando o dedo para as superpotências, para os países desenvolvidos de uma forma muito contundente, muito forte.
no sentido de dizer, olha, não dá para a gente chegar sempre nessas conferências e a gente aqui estabelecer uma série de compromissos, uma série de promessas que depois acabam não sendo cumpridas, né? É bom a gente lembrar que em 1992, né, você veja já há quanto tempo isso já faz, o Brasil, o Rio de Janeiro, sediou, na época, a Eco 92, onde já se discutia a necessidade de tomada de várias decisões para poder mitigar esses problemas. E muitas dessas decisões acabaram não sendo tomadas, tratados foram feitos, alguns países, algumas dessas superpotências nunca assinaram esses tratados, Tratado de Paris, Tratado de Quioto. E aí o que acontece? A gente chega nesse ano de 2023, como até disse, né, o presidente da ONU, o André Guterres, na abertura, com o ano mais quente da história do planeta. Ou seja, quer dizer, a gente continua brincando com essa situação e sentindo na pele isso. Então, o que o Lula disse? Alguma vez vocês mediram a quantidade de emissão de carbono dos mísseis que vocês soltam, das guerras que vocês fomentam, das armas que vocês ficam vendendo para um lado e para o outro? Qual é o custo? Qual é a poluição que essa coisa de fomentar guerra, de vender arma, não sei o que, provoca? Então, vocês também têm a responsabilidade de vocês e vocês têm a parte de vocês a cumprir. Quer dizer, são países, são superpotências, destruíram as suas florestas, né? Fazem isso tudo, emitem, segundo ele próprio disse, quer dizer, o 1% mais rico do mundo, o 1% dos países mais ricos do mundo, emite 66%, faz 66% das emissões de carbono do planeta. Então, quer dizer, não vale ficar apontando a responsabilidade só para nós, porque nós somos donos da maior floresta que existe no planeta Terra. Enfim, nós somos donos da maior floresta que existe no planeta Terra, certamente é porque antes nós não a desvastamos, não acabamos com ela. Então, um discurso muito duro nesse sentido de cobrar dessas superpotências também a responsabilidade deles, Richard. Tá certo, Rodolfo. E a gente vê aí justamente esse ponto que você até comentou, o presidente que sempre gostou de ter ali um bom relacionamento com outros países, dessa vez toma uma atitude um pouco contraditória com o que tem de costume, justamente por trazer essa cobrança até de certa forma ali bem incisiva no que a gente diz respeito sobre esse tema. Mas, é claro, a gente tem que lembrar, não tira também a responsabilidade do nosso país também preservar e tomar medidas, né, ações que sejam aí voltadas para o meio ambiente. Não tenha dúvida, né? Esse planeta é de todos, né? É de todos nós. Então, todos nós temos responsabilidade com relação a ele, né? Mas é bom a gente lembrar, só rapidamente, Richard, que o Lula já tinha feito um discurso numa linha parecida, você vai lembrar, na abertura de um show de música em Paris, há algum tempo atrás, né? Ele falou ali na base da Torre Eiffel, já fazendo algumas cobranças desse tipo a esses países. Não era diretamente aos chefes dos poderes, aos chefes de Estado, como ele... Tá certo, é isso mesmo, Rodolfo. A gente vai continuar acompanhando também essa participação lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai, trazendo essas atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate sobre esse tema tão fundamental. Basta agora a gente saber, né, se não somente as falas estão aí de acordo, né, com a preocupação do meio ambiente, mas também as atitudes e também as políticas públicas voltadas para esse tema. Rodolfo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, conversando de Brasília. Muito obrigado, eu sempre agradeço muito, muito obrigado aí pela audiência. Bom fim de semana para você. Para você também. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos abordar as produções audiovisuais em Petrópolis. Tem mostra chegando agora em dezembro e tudo isso após o intervalo. A gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista e hoje nós vamos abordar a mostra audiovisual que vai chegar, hein, viu? Está bem próximo e a gente vai conversar com a Elaine Maivorme, ela que faz parte, inclusive, né, dessa produção, de coordenar os alunos também e vai falar um pouquinho para a gente sobre, digamos, até esse evento que acontece aqui em Petrópolis. Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano Debate. Primeira coisa, então, para quem está em casa acompanhando a gente, quero acompanhar essas produções. Quais são esses dias? Então, Richard, boa tarde, obrigada pelo espaço. A gente realiza a mostra entre 4 e 8 de dezembro, ou seja, na semana que vem. Na segunda-feira, a gente faz a abertura oficial lá no Cineshow do Pátio Petrópolis, às 10 horas da manhã, e é aberto ao público. Então, quem quiser chegar, pode chegar. Não tem que fazer retirada de ingresso antecipada, nada disso. É nosso convidado, é só chegar, se não me engano, sala 2. Perfeito. E aí, do terça, quarta e quinta, nós estaremos no Sesc Quitandinha, também com exibição de filmes, longas-metragens, curtas-metragens, oficinas, debates. E na sexta-feira, a última atividade, é no Centro Cultural da Universidade FASE, ali na Barão do Rio Branco. É um encontro de educação e produtores audiovisuais. Então, é um espaço super bacana também para a gente conversar sobre o audiovisual na cidade de Petrópolis, sobre como é que a educação está atrelada, porque o nosso foco da mostra sempre foi a educação, porque nós somos uma escola também de formação em nível técnico. Maravilha. Falando justamente sobre essa formação em nível técnico, essas produções que vão estar lá
são de alunos? Petropolitanos podem participar também? Como que funciona a amostra? Sim, a amostra, na verdade, hoje em dia ela está indo para a 13ª edição. Então ela cresceu bastante. Ela começou no primeiro momento só com as produções dos alunos do colégio, né, do Colégio Estadual Dom Pedro II. Nós somos do curso técnico em produção audiovisual, que a gente conheceu na cidade como MAV. Então lá no Dom Pedro tem 2 cursos técnicos, o de Química e o de Audiovisual. E conforme a amostra foi crescendo, a gente sentiu a necessidade de trazer convidados. Então, assim, filmes de longas metragens que estão acabando de sair de festivais, mas que ainda não entraram completamente em circuito comercial de cinema ou streaming, ou então que acabaram de estrear no streaming ou numa sala de cinema. Esse é o nosso foco. Curtas metragens de jovens universitários, porque a gente tem muitas faculdades de cinema e cursos técnicos também de cinema espalhados pelo Brasil. Então a gente normalmente abre um edital, ou então a nossa curadoria convida filmes, convida cineastas, jovens cineastas, para virem exibir com a gente também. Esse ano nós temos uma sessão só para jovens realizadores. São normalmente os primeiros filmes, normalmente são curtas-metragens, vão ser exibidos na terça-feira à tarde, 2h30 lá no Quitandinha, lá no Café Concerto. E os filmes do M também, né, que são os filmes dos meninos, são as grandes estrelas desse evento. Então, são os projetos que a gente chama projetos de conclusão do ano letivo. Então, o primeiro ano vai exibir um projeto que a gente chama de transcrição musical, que é baseado em músicas. Então, eles escolhem uma música, eles têm que se inspirar, escrever uma história e fazer um filme. O segundo ano já é com literatura, então é a relação da literatura com o cinema. Eles escolhem curtas-metragens, fazem curtas-metragens inspirados em contos da literatura brasileira. Esse ano o Luiz Fernando Veríssimo foi um arraso, porque eles adoram ler o Luiz Fernando Veríssimo. E o terceiro ano a gente chama de projeto autoral, é como se fosse um TCC. O projeto é todo criado e desenvolvido pelos alunos. Então, desde a concepção da ideia, a escrita de argumento, a procura de locações, os contatos que eles fazem para os apoiadores, tudo é resolvido pelos alunos lá da escola. Maravilha. Agora, falando um pouquinho sobre estas produções, quando são iniciadas e como que é o processo também de acompanhamento dessa produção desses alunos? Então, esse curso, na verdade, ele é um ensino médio integrado à educação profissional. Então, os alunos têm todas as aulas do ensino médio normalmente e eles têm um grupo de matérias que a gente chama de núcleo técnico, que são as matérias formativas para a área técnica em produção audiovisual. Então, eles têm aulas de oficina de roteiro, oficina de produção, oficina de captação de imagem, captação de áudio, edição, artes cênicas. Tem algumas outras disciplinas que a gente coloca para criar o repertório, a bagagem cultural deles também. Eles fazem muitas visitas técnicas, eles assistem muitos filmes de todas as metragens, né? Do curta, ao médio, longa-metragem, de todos os gêneros. Então, a gente vê documentário, a gente vê vários tipos de ficção. E durante o ano a gente vai desenvolvendo projetos como exercícios. E todo ano eles têm que produzir pelo menos um curta, né? Então o projeto, a gente faz vários exercícios e curtas ao longo do ano letivo e para dezembro, né, final de novembro, dezembro, eles têm que produzir um curta. Passa por todas essas disciplinas, por todas essas oficinas. Então todos os professores fazem um acompanhamento com eles e dão as orientações necessárias para a produção. Falando um pouquinho agora sobre a amostra, Elaine, vamos falar sobre justamente, você comentou, são mais de 10 anos aqui em Petrópolis. Sim, são 13 anos. E ao longo dessa trajetória, a gente comentou, logo no início eram as produções dos alunos. Sim. Hoje tem convidados, curadoria, sim, né, um processo para levar esses... O porquê desse avanço? O que de alguma forma fez com que essa amostra crescesse aqui no município? Eu acho que o reconhecimento mesmo, né? A gente tem um setor audiovisual aqui em Petrópolis muito fortalecido, que entendeu que esse espaço de exibição para jovens era muito importante de ser criado e ser mantido. Porque não adianta a gente criar e a gente não dar sustentabilidade para ele. Então, todos os parceiros que acabam se envolvendo com a gente, né? Esse ano a gente tem o Cine Show do Pátio Petrópolis, novamente, ano passado a gente também fez a exibição lá, logo assim que foi inaugurado. A gente tem o Sesc Quitandinha, o Centro Cultural Sesc Quitandinha, o Sesc Rio de Janeiro é um super parceiro, está sempre apoiando de todas as maneiras.
maneiras, abrindo as portas, nos ajudando a trazer esses convidados, né? Porque a gente tem, por exemplo, produtores de mercado, né? Produtores audiovisuais, diretores. A gente vai ter 3 atores esse ano, 2 atrizes e 1 ator. Esses nomes todos vão ser divulgados nos nossos Instagrams, tá? Mostra Petrópolis e m.av.pet. É legal para a galera seguir a gente lá nas redes sociais também, para ficar inteirado da programação. E aí a gente foi entendendo que essas pessoas, quando nós falávamos do projeto, muitos têm vontade de vir exibir para os alunos, porque no momento do debate, no momento das conversas, eles sentem que esse público é um público que precisa ser formado, e é formado no sentido de formação de plateia mesmo, entender para que a gente tem cinema, se hoje o streaming está tão, né, a gente vê cinema hoje, vê filme na tela do celular, mas e a coisa da sala de cinema, de se comportar dentro de uma sala de cinema, de ter essa experiência sensorial, de estar com um público diferenciado, porque ver em casa é muito solitário. Por mais que você veja com um amigo, você veja com a família, mas é solitário, não tem essa mesma experiência. E o audiovisual é um mercado muito promissor, né? A gente vê que aqui em Petrópolis, por exemplo, a gente tem várias TVs, a gente tem várias produtoras, a gente está muito próximo do Rio de Janeiro. Então, o audiovisual é uma cadeia que emprega pessoas de todas as áreas. Então, tem a galera que gosta de moda, que vai fazer figurino, tem a galera que gosta de cenografia, que talvez vai fazer uma arquitetura, uma engenharia, a galera de alimentação, né? A gente tem ex-aluno que foi para gastronomia, porque gosta de trabalhar com alimentação para o set de filmagem. Então, o eletricista, os técnicos de uma forma geral, o cinema, ele abre muitas possibilidades de emprego, né? O cabeleireiro, o maquiador. Então, a gente sabe que é um mundo muito grande e é realmente para dar incentivo para esses jovens eles perceberem que há possibilidades de começar cedo. A gente tem vários ex-alunos trabalhando aqui em Petrópolis, né? Ou que já foram embora, mas começaram estagiando aqui. E é super gratificante mostrar que há possibilidade, sim. Inclusive, só para deixar registrado aqui, já foi nosso colega aqui de profissão, o Wendel Fernandes, vai ter inclusive produção da oficina dele durante a mostra. Então, exatamente, se você quiser, participe. Antônio Rutter também vai estar lá fazendo oficina também. Inclusive, foi até o responsável por montar o documentário que eu produzi como meu trabalho de conclusão de curso. Deixo sempre os meus agradecimentos a ele por essa ajuda. Enfim, tem oficina para você aproveitar. Falando dessas oficinas, é muito interessante, porque todas as oficinas esse ano serão dadas por ex-alunos do M ou parceiros desses ex-alunos do M, que trabalham junto. Então, a Antônia está lá na Estácio. A Estácio é outra grande parceria que a gente acabou formando, né? Através do núcleo de comunicação, né? O NUCOM. Então, o NUCOM está sempre nos apoiando também, sempre de portas abertas. A Unifase também, que vai sediar o encontro o Fórum de Educação e Produtores Audiovisuais. Então, é muito importante a gente agradecer a esses parceiros e falar, olha, tem gente novinha que está fazendo muita diferença no mercado. É mais uma forma de incentivar os nossos alunos adolescentes. Bom, e Helena, falando agora do papel social que não só esse ensino médio técnico tem, mas também a mostra tem, porque a gente acabou de comentar, eles já saem de alguma forma capacitados e com um olhar diferenciado sobre o mercado de trabalho, devido à grande e à vasta área que ele pode atuar, como a gente comentou, na técnica, na sonorização, na edição, no roteiro, enfim, na atuação, mas também traz um outro olhar sobre as demandas da população. A partir do momento que você vai produzir um material, você vai começar a montar ali uma história, você tem que trazer a justificativa daquilo. E é justamente nesse ponto que chega aquele período de o olhar mais sensível, digamos assim, para determinadas pautas da sociedade. Sim, eu acho que nesse sentido, até o restante das matérias do núcleo do ensino médio, né, quando a gente diz que ter uma aula de sociologia faz você ter esse olhar para o social, uma aula de filosofia que faz você pensar sobre algumas questões, uma aula de história, uma aula de geografia, dentro das nossas possibilidades de fazer filmes, né, nos documentários, né, os documentários agora eles saíram desse momento, eles estão num outro momento que é a mostrinha que a gente faz no meio do ano, mas a gente gosta muito de trabalhar sobre esses temas. Na Catástrofe de 2022,
a gente tem um documentário falando sobre essa repercussão, né? O que foi para essas famílias. Então, ter esse olhar para o meio ambiente, que às vezes as pessoas não pensam, que é a questão do lixo, por exemplo. A gente já trabalhou filmes sobre isso também. Questão da água, como é que a água é usada aqui no município, né? Como é que a gente pode pensar em utilizar outras formas, reutilizar a água. Então, assim, esse olhar para o social, ele permeia bastante as nossas discussões e, em grande parte, as nossas produções também. Maravilha. Falando um pouquinho ainda sobre a mostra, como que as pessoas podem participar, acompanhando no Instagram, como a gente comentou, você logo comentou no início, não é necessário retirar ingresso, não precisa. Só para a gente poder relembrar para quem está em casa, Sim. Os dias e também como participar. Sim, o evento, embora seja feito para os alunos, né, para jovens, ele é aberto ao público de uma forma geral. Então, muitos jovens de outras escolas da cidade, que já estão entrando de férias, que já estão, né, terminando semana de provas, se quiserem participar, então, são super bem-vindos. Não é necessário retirar ingressos. Todas as atividades são gratuitas. As oficinas, elas tiveram uma inscrição prévia. No entanto, se uma pessoa chegar lá no Quitandinha, na quarta e na quinta de manhã, as oficinas começam às 10 da manhã. Se chegar lá, eu quero muito fazer, mas eu não me inscrevi previamente, não tem problema. Os nossos instrutores, a gente tem os alunos que vão ser monitores, eles vão encaminhar para as salas onde essas oficinas vão estar acontecendo. Nós temos 4 oficinas, 2 na segunda e 2 na quarta e 2 na quinta, elas são simultâneas. Então, você pode escolher fazer uma na quarta, escolher uma na quinta. E nas segundas da Estácio, elas são, como se diz, não é simultânea, elas são sequenciadas. Né? Então, você pode fazer a primeira e você pode ficar e fazer a segunda. Porque uma é de captação e a outra é de edição. Então, quem quiser um pouquinho mais desse olhar técnico, né? A gente está com a temática de linguagens híbridas esse ano, então a gente está tentando buscar as outras artes em diálogo com o audiovisual também. Então é super bacana. As exibições de longas-metragens também são abertas ao público, as exibições de longas-metragens também abertas ao público. Então, entre 4 e 7, a gente está com as exibições, todas gratuitas. Cine Show do Pátio Petrópolis na segunda, terça, quarta e quinta no Sesc Quitandinha, lá no Centro Cultural. E na sexta-feira, para encerrar, é nosso encontro de educadores e profissionais do audiovisual lá na Unifase, no Centro Cultural, ali na Barão do Rio Branco. Perfeito. E pode acompanhar, claro, deve, a gente pelas redes sociais. m.av.pet e Mostra Petrópolis, ambos no Instagram e no Facebook. Perfeito. Elaine, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por falar para a gente um pouquinho sobre a mostra e, é claro, né, você que está em casa pode acompanhar também. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta segunda-feira, 13h, ao vivo. E, é claro, você sempre o nosso convidado especial. Um bom fim de semana para você e até segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que